Se o miolo do peito não aparece no espelho, não deixa seu peitoral mais atraente para as garotas mesmo com treino pesado, existe um motivo simples. Você não está ativando as fibras que realmente criam aquele risco no centro do peitoral. A maioria das execuções desvia atenção para o deltoide e para o tríceps. E quando isso acontece, não importa o volume, o peso ou o BF. O miolão do peitoral simplesmente não recebe estímulo suficiente para se desenvolver. Hoje eu vou te mostrar o único exercício que realmente ativa o peitoral medial e por que ele funciona tão bem para definir o centro do peito. Se você aplicar o que eu te mostrar aqui, vai sentir já na primeira série. O ponto é simples. O miolo do peito não é sobre sorte genética, e sim sobre biomecânica. Quando você entende como direcionar tensão, tudo muda. E antes de entrarmos no primeiro tópico, já te digo, se você gosta de conteúdo direto, baseado em ciência do esporte e experiência prática, considere se inscrever no canal. Aqui você aprende a treinar com precisão, não no improviso, como um espartano que só entrava em combate depois de dominar cada detalhe da sua técnica. A maior parte das pessoas não consegue definir o miolo do peito porque simplesmente não ativa as fibras mediais do peitoral durante o treino. A execução comum empurra a carga para deltoide anterior e tríceps, tirando o protagonismo do peitoral interno. Quando isso acontece, mesmo com treinos intensos, o estímulo não chega onde deveria chegar. É por isso que muitos veem o peito crescer nas extremidades, mas o centro continua sem forma. Esse desequilíbrio de recrutamento é o que impede o risco do peito de aparecer. Outro ponto crítico é a amplitude limitada. Muita gente usa cargas que não consegue controlar e, por consequência, reduz o movimento, impedindo que as fibras internas estirem e contraiam de forma eficiente. Para o meio do peitoral ganhar definição, você precisa criar tensão desde o alongamento até a contração máxima no peito. E isso só acontece com movimentos completos. Quando a amplitude encurta, o estímulo fica superficial e não consolida a hipertrofia na região medial. O resultado visual some justamente por falta desse detalhe técnico. E existe ainda um mito comum. A ideia de que o centro do peitoral só aparece quando o percentual de gordura está muito baixo. Baixar o BF ajuda, claro, mas não substitui a biomecânica correta. Você não trabalha a adução do peitoral com precisão, não importa quão magro esteja. O peito sem divisão continua sem definição. A verdade é que a musculatura do meio do peitoral precisa existir primeiro para depois aparecer. E é justamente nesse ponto que o próximo tópico começa a mudar tudo. A ativação do miolo do peito acontece quando você direciona a força para dentro, promovendo a adução do braço, e não simplesmente empurrando carga para frente. Na prática, isso significa que o meio do peitoral só trabalha de verdade quando as fibras internas são comprimidas pelo movimento certo, com trajetória que aproxima os braços ao invés de só projetá-los. Quando o exercício vira um empurrão, o deltoide assume o comando e o peito interno praticamente sai do jogo. Por isso, tantos treinos de peito deixam o visual externo cheio e centro apagado. A estabilidade das escápulas é o segundo ponto que define se você vai ativar o peitoral medial ou continuar perdendo tensão. Quando as escápulas se movem demais durante a execução, a força se dispersa e o peitoral não consegue manter alinhamento mecânico eficiente. Escápulas levemente retraídas e encaixadas criam a plataforma estável necessária para a fibra interna trabalhar. É essa fixação que impede o ombro de roubar carga e mantém a linha de tração focada no meio do peitoral. Sem essa base, o estímulo se espalha e o resultado estético desaparece. O terceiro ponto é entender que o centro do peitoral responde muito melhor a movimentos de aproximação dos braços do que a movimentos de empurrar peso. Essa diferença biomecânica transforma completamente o treino, porque direciona a atenção para as fibras responsáveis pelo risco do peito. Quando você ajusta sua execução para criar força para dentro, a musculatura medial finalmente recebe o estresse correto para crescer e se definir. E é exatamente essa lógica que explica por que apenas um exercício se destaca tanto no próximo tópico. O pec deck é o exercício mais eficiente para definir o miolo do peito, porque permite uma trajetória fixa que direciona a força exatamente para as fibras mediais. A máquina elimina variações indesejadas e mantém o braço numa linha perfeita de adução, algo crucial para ativar o peitoral interno.
Ao contrário dos movimentos de empurrar, aqui você literalmente fecha o peito, concentrando tensão no centro. Essa precisão mecânica faz o meio do peitoral trabalhar de forma muito mais intensa e controlada. Usar cotovelos semiflexionados é o detalhe que maximiza o recrutamento do peitoral medial no pec deck. Essa angulação mantém o peitoral em vantagem mecânica, reduz a interferência do deltoide e cria uma trajetória natural de aproximação dos braços. Quando as mãos se encontram na linha do peito, a tensão converge exatamente para a região que gera o tão desejado risco do peito. A contração máxima no peito torna-se mais clara, mais firme e mais fácil de sustentar durante o movimento. O que transforma o pec deck em um exercício tão poderoso é a possibilidade de segurar 1 a 2 segundos na contração final. Essa isometria obriga as fibras mediais a suportar o pico de ativação, gerando estímulo metabólico e mecânico profundo. Nenhum supino consegue replicar essa precisão de tensão no miolo do peito. Com essa técnica, o peitoral interno finalmente recebe o estresse necessário para crescer e ganhar definição. E exatamente aqui entram os ajustes do próximo tópico, que elevam esse exercício a outro nível. A maioria das pessoas desperdiça o potencial do pec deck porque bate as mãos no final do movimento, anulando a tensão justamente na fase mais importante. Quando você encosta as mãos com velocidade, o peitoral perde o tempo sob tensão que define o miolo do peito. O ideal é aproximar as mãos sem impacto, mantendo a contração ativa e contínua. Esse controle muda completamente a qualidade do estímulo e torna o centro do peitoral muito mais responsivo. Outro ajuste essencial é manter tensão durante toda a trajetória. Isso significa não deixar o peso morrer no retorno e não permitir que a máquina te jogue para trás. Trabalhar com repetições entre 12 e 15 ajuda a manter esse padrão porque você consegue controlar melhor a carga, a velocidade e o alinhamento da adução. Quando o músculo permanece ativo do início ao fim, o peitoral medial sofre um estresse mais uniforme, que é exatamente o que desperta a definição. Por fim, a trajetória deve ser levemente curva, como se você estivesse abraçando alguém e não empurrando algo reto para frente. Essa curva natural coloca o peitoral em posição mecânica vantajosa, aumenta a capacidade de espremer o peito no final e diminui a interferência dos ombros. O retorno controlado por cerca de 3 segundos faz o peitoral interno trabalhar tanto no alongamento quanto na contração. É esse refinamento técnico que abre caminho para o protocolo final do próximo tópico. Um protocolo simples e extremamente eficiente para definir o miolo do peito começa com 4 séries de 12 a 15 repetições no pec deck, sempre priorizando técnica sobre carga. A ideia é manter o peitoral medial sob tensão do início ao fim, explorando amplitude total e finalizando cada repetição com um fechamento do meio do peito. Essa combinação aumenta o estresse metabólico justamente nas fibras que constroem o risco central. O corpo responde rápido quando o estímulo é preciso. O tempo de execução é fundamental. Segure 2 segundos na contração máxima e controle o retorno por cerca de 3 segundos. Essa cadência cria um tempo sob tensão ideal para o peitoral interno, favorecendo definição e densidade muscular na região medial. O descanso curto, entre 45 segundos e 1 minuto, mantém o músculo ativo e sustenta o acúmulo de fadiga local. É exatamente essa fadiga direcionada que acelera a resposta visual no meio do peitoral. A chave desse protocolo é a consistência. Quando você repete essa técnica por algumas semanas, o peitoral começa a apresentar aquele desenho mais marcado, principalmente na linha central. O músculo passa a recrutar melhor, responder melhor e endurecer melhor. E antes de seguirmos para a conclusão, esse é o momento perfeito para lembrar. Se você gosta de treinar com precisão e quer evoluir de verdade, se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhum conteúdo que mantém sua evolução no ritmo certo. Definir o miolo do peito não é sobre adivinhar qual exercício funciona. É sobre aplicar biomecânica de forma consciente, repetindo o padrão que realmente recruta o peitoral medial. Quando você coloca precisão na execução, o corpo responde com velocidade. E agora você tem um caminho claro, direto e testado para transformar o centro do peitoral. Basta seguir o protocolo com consistência. O pec deck vira uma ferramenta poderosa quando você entende como controlar amplitude,
cadência e contração. É esse nível de atenção que separa um peito sem divisão de um peito marcado, forte e visualmente estruturado. Disciplina no treino gera disciplina no resultado. Os espartanos acreditavam que a excelência vinha do refinamento constante. E é exatamente isso que você está fazendo quando ajusta sua técnica dia após dia. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a treinar com mais precisão, se inscreva no canal. Aqui você aprende a evoluir de forma inteligente, consciente e com método, sem perder tempo com técnicas que não funcionam. Vem comigo e vamos continuar construindo sua melhor versão.